Estão vendo aí a nossa tela? Sim. Legal. Bom, na última aula, a gente falou bastante, vou até voltar um pouquinho aqui com vocês, sobre as operações dos terminais, certo? Falamos sobre perícia novamente e falamos aqui sobre os conceitos da administração, do gerenciamento e da gestão dentro de uma empresa qualquer, só que o foco que a gente vai dar vai ser nos terminais, ok? Então, para que vocês entendam o que é esse conceito de administração, o que é esse conceito de gerenciamento e o que é esse conceito da gestão dentro de um terminal. E aí a gente falou sobre o porto ideal, achei muito legal esse slide e mandei para vocês. Já está lá no Moodle, só os slides em PowerPoint do terminal, do porto ideal, ok? Então ele está em separado. E também mandei um recado para vocês falando que eu separei a aula 1, né? Separei ela em duas. Agora é a aula 1 e a aula 2, para ficar mais fácil para vocês visualizarem os slides e para mim também. Ok? Então hoje... Professor, Oi. desculpa interromper. Na última aula, o senhor falou sobre o porto ideal e o que precisava ter para o porto ser um porto ideal. Isso. Tirando o que tem no slide, o que mais que o senhor falou mesmo que precisa ter? Era um aeroporto a quantos quilômetros de distância? Isso, muito bom. No slide que eu mandei para vocês, eu acrescentei um Ah, aeroporto até 20 quilômetros de distância. Ah, tá bom, professor. Obrigada. Tá? Nessa condição, eu posso dizer que o porto é ideal. Ah, meu professor, mas aqui no Brasil é difícil, a gente não tem. A gente tem sim, né? No Rio de Janeiro a gente tem aeroporto. O Galeão fica no máximo, né? Ou próximo dos 20 quilômetros do porto do Rio de Janeiro. Então, nós temos sim, em outras cidades nós também temos, ok? É que Santos tem uma dificuldade. Mas se a gente pudesse ter o aeroporto de Itanhaém como um aeroporto de carga, seria muito mais fácil, né? Mas vamos lá, vamos ver se um dia os nossos administradores, governantes enxergam isso como algo produtivo e positivo para o nosso litoral. Vamos lá, então a gente vai falar aqui das operações dos terminais portuários, relembrando novamente o que seria isso aqui, né? A operação portuária é uma das atividades logísticas mais complexas do país. E ela engloba 3 pontos estruturais importantes. Então, quando a gente for falar de operações de terminais portuários, a gente vai dar sempre um enfoque, uma ênfase nesses 3 pontos estruturais. Então, nós vamos falar muito do complexo físico, que nem a foto que a gente mostrou aqui, tá? Então, isso é um complexo físico. Para quem está vendo a setinha aqui, tudo isso aqui é o complexo físico de um terminal portuário. E para quem olha um pouquinho mais além, né? Você está vendo esses piers aqui, isso aqui é o da Codesp ali na Alemoa. E ele atende todos esses terminais que estão aqui atrás. Depois a gente pode falar um pouco deles também, das operações dos terminais, quando a gente for falar de operações de terminais de líquidos, tá? E de gás. A gente vai falar um pouco mais. Mas esse aqui é o da BTP e no começo aqui ele já atende aqui para a gente. Então, complexo físico. Então, tudo que eu tenho na parte física do terminal. Então, nós temos as portarias, nós temos os equipamentos, nós temos os piers, nós temos os armazéns, tudo que se refere à parte física de um terminal. Depois nós temos a administração, por isso que eu falei, né, daquela parte inicial do que seria a administração, o que seria o gerenciamento e o que seria a gestão, para a gente ter uma ideia. Isso serve para qualquer tipo de empresa, mas nós vamos dar o nosso foco aqui nos terminais. Então, a administração, no caso do terminal, nós temos as entidades encarregadas de fazer a gestão dos portos, ok? E nós temos, por último, dentro do complexo e da administração, a operação em si, a operação dos equipamentos, a operação no pátio, a operação dos armazéns, as operações de rebocadores que dão apoio para os navios, as operações portuárias,
E também nós temos os envolvimentos dos sindicatos e das demais entidades, por exemplo, a OGMO aqui em Santos, para fazer a gestão da mão de obra do porto. Ok, turma? Dúvidas? Perguntas? Hein? Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Por enquanto está tranquilo. Legal. Para quem chegou agora, boa noite, Stephanie, Tainá, Maria de Fátima, Enzo, Natália e Júlia. Sejam todos bem-vindos. Ok, vamos lá. Continuando, então. O que é a administração de um terminal? Lógico, a gente está falando aqui sempre voltado a um terminal portuário, mas a gente pode estar falando também um terminal de containers que fica um pouco fora do porto, que seria, né, dentro da nossa imaginação daquele porto ideal, o tal retroporto, aquela área de apoio ao porto, que no nosso terminal aqui de Santos, que no nosso porto de Santos, a maior parte dessa retroárea não é anexa ao porto, ela é, de certa forma, longe do porto. Então, quando a gente fala desse terminal também, é um terminal de carga, é um terminal de container que está ali para dar apoio ao porto, mas não necessariamente atrás do porto, como a gente falou, de uma retroárea de um porto ideal. Ele está um pouco mais longe do porto, principalmente na margem do Guarujá, ele está um pouco mais longe. Nós temos diversas áreas de terminais de apoio, bem longe, né, do porto. Ok? Então, vamos lá. Então, a administração de um terminal são as funções para o planejamento, a organização, a coordenação, o controle e a supervisão das diversas atividades desenvolvidas em um terminal. Então, para que eu tenho essas funções de planejamento, organização, coordenação, controle e supervisão? Para que eu tenho isso? Então, letra A, coordenar e supervisionar as atividades simultâneas realizadas nos portões, pátios, armazéns, organizando os diferentes fluxos de equipamentos e cargas. E aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês. Chegou aqui a Camila e o Luiz Henrique. Alguém aqui de vocês trabalha ou já trabalhou em algum terminal? Eu trabalhei num terminal de containers, professor. Você trabalhou, não trabalha mais, Letícia? Eu fui transferida para Ana Costa. Para administração, né? Isso. Ok, legal. Qual terminal você trabalhou? Eu era da Medlog, da Lemoa. Da Lemoa, muito bom. Então, se eu te perguntar alguma coisa, ou se você puder me ajudar, você consegue me ajudar? No que seria isso aqui, Letícia? Coordenar e supervisionar as atividades simultâneas realizadas nos portões. Você consegue me ajudar? Ou alguém, se alguém puder me ajudar. Isso, nos gates. O que seriam as atividades realizadas nos gates? Nos portões, né? Professor, papelada de in, out, tudo que entra, tudo que sai. Mas do que, Letícia? Vamos lá, para a gente ser... No assim, meu era dos containers. Dos containers. E os containers os containers que entravam e saíam. Aí tinha vistoria, tudo isso. Legal. Vem aonde, Letícia? Onde que os containers vêm? Caminhão, professor. Muito bem, Letícia. É isso que eu queria chegar. Então, o gate, ele tem como, assim, atividade principal fazer o quê? Receber o caminhão que está com o container, ok? Dentro dessa atividade de recebimento, você tem um checklist para verificar, certo? Certo, Letícia? Quem fazia isso? Quem fazia essa função? Eram os vistoriadores. Vistoriadores, junto com o pessoal da portaria, com os vigilantes. Normalmente, as empresas usam até os próprios vigilantes para fazer a vistoria inicial. Não sei se a tua empresa fazia isso. Sim, lá eles eram terceirizados, no caso.
no caso, né? Agora, a carga não eram eles que verificavam, certo? Lá era vazio. Entrava Vocês, mais vazio. vocês recebiam mais o container vazio. Ok. Sim. Legal. Boa Continua. noite, professor. Oi? Quem falou? Quem falou que eu não vi aí? Eu, professora Carla. Oi, Carla. Pois não. Não, eu só para dar boa noite mesmo, não estou com nenhuma dúvida por Tá. enquanto. Boa noite, então, Carla. Eu estou aqui pedindo ajuda das pessoas com relação à parte das atividades realizadas nos portões. Então, Letícia, só voltando, a maior parte dos containers eram containers vazios, certo? Sim. Então, não tinha carga para verificar na entrada, ok? Ok. Mas tinha carga para verificar na saída? Tinha. Tá. E quem fazia essa parte da verificação das atividades realizadas nos gates na saída? Eram os mesmos? Eram divididos na entrada e os da saída, mas eram... Mas quando o container saía, ele na realidade ele não saía aberto, ele já saía até lacrado, né? Estufado e lacrado, não era isso? Eram poucos. Lá não era muito... Não tinha muito trabalho do Redex. Então quer dizer que o container poderia até ir para uma outra empresa fazer a estufagem. Sim. Ah, Lá legal. na Metlog era. Tá, legal. Muito bom, muito bom. Então, para vocês terem uma ideia, essas são as atividades dos gates, dos portões, tá? Então, nós temos o caminhão entrando com o container. Pode ser um caminhão também, se a gente pensar que não é um terminal de container, que é um terminal de armazéns, e pode estar lá com carga geral, ou pode ser até um caminhão de carga granel, tá? Isso a gente tem que imaginar que o gate serve para conferir a entrada do caminhão. Nós também temos alguns terminais, que nós temos terminais que não são só rodoviários, tá? Eles podem ser ferroviários, considerando um terminal, uma operação de terminal aquaviário. Então, pode ser que a gente tenha uma operação de gate para uma ferrovia, tá? Então, não é só para caminhão. Mas, de forma geral, é isso que a gente faz nos portões. Letícia, vamos ver se você consegue me ajudar. E nos pátios, quais eram as atividades realizadas nos pátios? Pelo que você lembra, tá? Não precisa ser necessariamente ao professor. Era exatamente assim ou era o que você lembra de ter visto? No pátio tinha o povo do Redex, o povo que cuidava da organização dos containers. Ok. E o povo que... esqueci o nome agora, que cuidava das máquinas. Muito bem, não tem problema. Hoje a gente chama de máquinas, tá? Porque nós vamos ter uma aula específica para falar sobre cada equipamento. E dos caminhões, tinha algum povo que cuidava dos caminhões? Tinha o povo que ficava organizando, porque lá eram divididos por corredores. Ok, Aí o povo que legal. ficava organizando. Então, o povo ficava organizando no pátio as máquinas, os containers e os caminhões. Sim. Legal, muito bom. É exatamente isso que eu queria ouvir. Tanto para carga quanto para descarga, tá? Lembrando que carga é quando a gente coloca dentro do navio, dentro da ferrovia ou dentro do container. E quando a gente fala de descarga, é quando a gente tira o produto que está lá dentro, tá? Só para relembrar. Quais agora, Letícia, se você puder ajudar, quais eram as atividades realizadas nos armazéns? Se lá tinha algum armazém, se era céu aberto, não era só movimentação de container, né? Tinha o Redex. E o que eles faziam lá no Redex? Você tá falando? Hein? Armazém de estufagem? Que tipo de armazém, professor? Não, pode ser qualquer um. Se tem um armazém de estufagem, legal. Se tem um armazém, lá tinha só. Um armazém de armazenamento temporário, também legal. Então, o que lá vocês tinha faziam lá? Estufavam container com açúcar e piso. Açúcar e? Piso. Piso? Piso mesmo, desses de colocar no chão
dos apartamentos e piso. casa? Ah, legal, legal. E como é que era a estufagem? Do piso dá para imaginar que o piso é em caixas, né? E do outro produto, como é que era feito? Sacos. Em sacas? É. Sacas O Big povo tirava Bag? do caminhão e jogava em cima da cabeça e jogava dentro do container. Então é mais ou menos aquele saco de 50 a 60 quilos. Não sei quantos Tá. quilos tinham, mas era isso, mais ou menos. Não era aqueles Big Bag de 1 tonelada, não. Não, cabia na cabeça, dava para colocar na cabeça de alguém, professor. Então era esse de 50 a 60 quilos. Legal, legal. Muito bom, Letícia. Aí o pessoal, eu estou pedindo o apoio da Letícia, mas porque ela, né, teve essa efetivação trabalhando lá. Se alguém quiser ajudar, se alguém tiver alguma informação adicional, legal. Eu não tenho nada a completar, exatamente isso que eu ia falar. Continuando, né? Coordenar e supervisionar as atividades, organizando os diferentes fluxos de equipamentos e carga. Então, fluxo. Fluxo, lembra sempre, turma? Um movimento. Fluxo é um movimento. Movimento de carga, movimento de descarga, movimento de cuidar dos caminhões, organização, controle, colocar ele aqui, colocar ele acolá, né? O mais fácil, né? Então, é essa uma das atividades principais, tanto que ela é colocada aqui como letra A. Mas quem é que faz isso, pessoal? Então, professor, mas eu sou da área de Comex, eu nunca vou fazer isso. Então, eu já peço para vocês, tirem um nunca da frente, porque você está sempre à disposição na empresa para fazer qualquer uma das atividades. Você pode estar no terminal, você pode ir para a sede, de repente a sede é no próprio terminal, você pode ir para a sede num outro local, como é o que a Letícia foi, mas aí a gente está à disposição. A gente nunca assina um contrato com um local fixo, ou normalmente a gente pode estar à disposição para fazer outras atividades em diversos outros terminais, tá? Então, é só para ter essa ideia. Então, vamos lá, continuando. O que é essa administração do terminal? Então, a gente já falou a primeira parte. Legal. Segundo, a letra B. Planejar as áreas para armazenar as cargas a serem recebidas para posterior embarque. Então, quando a gente fala isso, é que a gente recebeu a carga interna aqui do Brasil para fazer a exportação. E a serem descarregadas do veículo e a serem movimentadas internamente. Então, planejar as áreas para armazenar. Então, aqui eu já estou começando a executar as atividades de operação. Terceiro, avaliar a eficiência das diversas operações realizadas nos diferentes segmentos do terminal, por meio da análise de índices operacionais. Aí aqui eu vou, né, tentar abrir um pouco a câmera aqui com vocês, para ver se vocês entenderam o que está escrito. Ok? Para ver se eu vejo vocês falando. Turma, o que vocês acham que é avaliar a eficiência? Para quem chegou agora, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. Isso é importantíssimo, tá, turma? Quando a gente fala de operação de terminal, na realidade a gente está falando de operação de qualquer tipo de empresa, o que é avaliar a eficiência? Vamos? Participação, colaboração, interação. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Oi, professor. Oi. Sim, eu nunca trabalhei em terminal nem nada, mas eu acho que avaliar a eficiência das operações é tipo se está colocando o container no lugar certo, por exemplo. É então, isso? ok. Marcela, você foi bem simples, tá? Bem simples mesmo. Você pegou uma característica de uma operação e avaliou. De certa forma, é isso. Só que na nossa avaliação aqui, do jeito que está escrito, avaliar a eficiência das diversas operações, a gente tem que colocar de uma forma mais genérica, ok? Vamos pensar assim, olha só. O que é eficiência? Eficiência tem a ver com a nossa performance, tem a ver com aquilo que a gente faz. E aquilo que a gente faz, a gente tem que fazer bem feito, ok? Então, tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que fazer bem feito. Mas, professor, o que é bem feito? Né? Bem realizado. Então, vamos pensar assim.
Se eu tenho algo que fazer, mas eu não tenho uma lista de como fazer, aquilo que eu realizar pode ser que saia muito bem feito, razoavelmente bem feito, mal feito ou muito mal feito, porque eu não tenho uma lista de como fazer. E o que é uma lista, pessoal? É uma receita. Agora, se eu tenho que fazer algo bem feito e para isso eu tenho uma receita, tipo uma receita de bolo para seguir, então aquilo faz com que eu tenha uma condição de fazer bem feito. Então, quando a gente fala em eficiência, a gente está falando em fazer, em executar algo. E para que eu execute algo, principalmente dentro de uma empresa, normalmente eles fazem uma tal coisa chamada instrução de trabalho, eles fazem um procedimento de trabalho, um procedimento de execução. Então, quando a Marcela falou de colocar o container no lugar certo, então, se eu tenho que realizar a tarefa de mover o container, por exemplo, de um caminhão para um local em que eu planejei no item B, planejar as áreas para armazenar as cargas, eu tenho que fazer de acordo com um procedimento. E como é que eu vou saber que eu fiz bem feito? Como é que eu vou saber se eu fiz bem feito? Então, da mesma forma que eu falei para vocês que lá na entrada a gente segue um checklist para saber se aquilo que eu estou recebendo deveria ser aquilo que eu recebi, para avaliar a eficiência das operações ou das diversas operações, eu faço um checklist. Então, por exemplo, nenhuma empresa tem lá operadores de máquinas, de equipamentos, sem ter uma supervisão. Então, quem está fazendo a avaliação da eficiência daquele operador, normalmente é a supervisão. Mas e quem faz a avaliação do supervisor? É um gerente. E assim sucessivamente dentro da empresa. Para cada tarefa que a gente realiza, tem sempre alguém observando a gente. Então, a eficiência é a forma de fazer, é como eu executo aquela tarefa. E avaliar a eficiência, por exemplo, se eu estou dizendo que no meu terminal eu tenho que descarregar, estufar e carregar 100 containers por dia, a minha eficiência vai dizer que eu estou bem quando eu carreguei, estufei e descarreguei 100 containers por dia. Se eu fiz 99 containers por dia, significa que a minha eficiência é 99 dividido por 100. Se eu fiz 101 containers por dia, a minha eficiência é 101 dividido por 100. Então, quanto mais próximo do 1 eu tiver, melhor. Quanto mais baixo do 1 eu tiver, pior. Quanto mais alto do 1 eu tiver, melhor ainda. Mas não significa que eu estou no ideal, tá, turma? Avaliar a eficiência é sob um ponto de vista. Normalmente, esse ponto de vista é derivado das próprias operações daquele terminal, numa média. Então, por exemplo, eu estou começando um terminal. Meu terminal vai operar pela primeira vez. E eu não sei qual é a melhor eficiência do meu terminal, eu vou buscar num terminal parecido com o meu. Aí eu tenho uma referência. Ok? Quando eu começo a ter os meus resultados, eu começo a medir a minha referência. E aí eu posso pôr que a minha eficiência é relativa à minha melhor referência. Mas isso a gente vai falar mais lá no final do semestre. Mas é importante que vocês saibam que para administrar um terminal, eu tenho que saber se eu estou operando bem. Eu gosto muito de fazer a relação, né, a correlação com o futebol, ok? A correlação com o futebol diz assim, nem sempre, olha só, no futebol, nem sempre o time que joga bem perde. Às vezes o time ganha, né? Às vezes o time que joga bem, por um descuido, perde. Ele joga bem 89 minutos e por um descuido, ele perdeu de 1-0. Olha só que diferente seria num terminal.
Se eu jogar mal no terminal, o meu resultado do terminal vai ser ruim. Então, eu não posso relativizar sempre com o futebol. Com o futebol é só para ter uma ideia. No futebol é melhor eu ser eficaz, ganhar o jogo, porque eu ganho 3 pontos, do que jogar bem. Mas num terminal, não. Eu tenho que ser efetivo. E ser efetivo num terminal é ser eficaz, é dar resultado e é ser eficiente, é saber fazer bem a sua tarefa. Mas, professor, isso parece complicado. Não, turma. Se a gente pegar isso e jogar para o nosso dia a dia da faculdade. O que é ser eficaz? Ser eficaz é tirar nota 7. Tirar nota 7 em cada ATD significa que eu vou ter a média 7. A média 7 significa que eu vou passar direto. Isso é ser eficaz. Mas, professor, e o que é ser eficiente? Ser eficiente é fazer uma boa prova. Se uma boa prova é tirar nota 7, eu fui eficiente também. Então, eu fui eficiente ao tirar 7, fui eficaz ao tirar 7 e fui efetivo ao tirar 7 na eficiência e na eficácia. Mas olha só, eu sou um cara exigente comigo. E pensar em tirar um 7 para passar é muito pouco. Então, a eficácia é ter o resultado, é passar de ano. Mas eu quero ser eficiente. Eu quero tirar a nota mínima de 9. Então, eu vou buscar ser melhor, ser eficiente. Mesmo que para eficácia não tenha nenhuma diferença. Mas, ao final da minha vida, eu vou ter muito mais capacitação do que tivesse só tirado nota 7. Então, essas palavras são muito usadas. Eficiência, eficácia e efetividade. E a gente vai usá-las um pouco mais no na nossa administração de terminal e na nossa operação de terminais portuários, ok? Então, para vocês terem uma ideia, tudo aquilo que vocês fazem, não importa qual atividade, em qual cargo, está sendo avaliado por alguém, ok? Está sendo efetivamente avaliado por alguém. E esse pessoal está avaliando o quê? Ele está avaliando a eficiência tem a ver com como você faz, e o como você faz tem a ver com o custo da sua atividade, mas eles também avaliam o resultado. O resultado, por exemplo, eu tenho que emitir 10 guias por hora. Eu estou emitindo 10 guias por hora? Isso é resultado. Tá? Então, a avaliação da eficiência e a avaliação do resultado. São duas coisas importantes que os nossos chefes fazem a todo tempo. Continuando. Interpretar corretamente a estivagem de um navio de carga geral, também pode ser de carga granel, por um plano de arranjo de carga geral ou de carga granel, quando da operação com embarcações. Então, a gente está falando aqui de um navio que vai ser carregado. Então, interpretar corretamente o plano de estivagem, o plano de colocação dessa carga dentro do navio, tá? Carga geral, carga granel ou container. Letra E, calcular o tempo mínimo necessário para a operação de um navio de carga. De carga, qualquer uma delas, tá? Eu coloquei aqui, ficou como carga geral, mas é qualquer tipo. De carga geral, carga granel e também de containers. Então, calcular o tempo mínimo necessário. Ah, mas professor, eu já entrei num terminal que já estava calculado. Ok. Se já estava calculado, você vai fazer o quê? Vamos voltar. Você vai fazer a avaliação da eficiência. Por quê? Se você já tem o cálculo desse tempo mínimo, a gente vai saber se o navio está sendo carregado nesse tempo mínimo. Se ele está sendo carregado nesse tempo mínimo, está sendo eficiente. Se não, ele não está sendo eficiente. Avaliar a eficiência das diversas operações realizadas nos diversos segmentos dos terminais. Aí do terminal como um todo, por meio da análise de índices operacionais. Índices operacionais é aquilo que eu falei para vocês, é o parâmetro. Se eu estou iniciando a operação do meu terminal, eu vou pegar de um terminal semelhante ao meu. Quando eu começo a ter os meus resultados, eu começo a montar os meus parâmetros. Turma, dúvidas? Anseios? Alguma dificuldade até aqui? Além da Letícia, alguém mais trabalhou em terminal?
Não, professor. Jura? Ninguém mais? Quem chegou depois, ninguém mais trabalhou? Caramba, que coisa, hein? Então, quando eu estiver falando aqui para vocês, algumas coisas vão ficar ainda em aberto para vocês. A gente vai tentar correlacionar isso depois, quando a gente for falar dos armazéns, dos tipos de armazém e dos tipos de equipamentos que tem dentro do terminal. Então, seria importante vocês guardarem esse conteúdo inicial, é como se fossem os conceitos iniciais de um terminal, para que vocês possam depois usar quando a gente for falar efetivamente das operações, tá? Ou vocês pegam as aulas, revejam as aulas para que vocês possam relembrar o conteúdo. Continuando. O ritmo e as atividades de um terminal exige algum tipo de ferramenta. Olha só, a gente agora está falando de que, para que isso tudo funcione dentro de um terminal, ou seja, o controle da entrada, o controle do pátio, o controle dos armazéns e o controle da carga ou descarga no navio, é importante que esse terminal opere com uma ferramenta, com um sistema, tá? Quando a gente fala em ferramenta, é um sistema de computador, né? Tipo um gerenciador mesmo daquele terminal, capaz de lidar com o grande volume de informações, porque se a gente fizer isso no braço, na planilha, numa planilha de Excel, vai ficar dificultoso da gente medir a eficiência dos nossos processos e o resultado das nossas operações. Opa, eu fui admitir alguém aqui, aí acabei apertando aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui querendo entrar. Eu acho que não. Ok. Então é importante a gente ter uma ferramenta capaz de lidar com o grande volume de informações, assim como interagir-se com diversos armadores e as cias de leasing, através dos mais variados protocolos de comunicação, e tal ferramenta deve ser flexível a ponto de responder rapidamente às necessidades de adequação aos vários cenários possíveis. Então, vamos lá. O que seria uma ferramenta de gestão? Uma ferramenta que pudesse visualizar o que seria a gestão do estacionamento, o que seria a gestão das operações, o que seria a gestão de transporte e de entrega, o que seria a gestão da classificação. De repente, eu posso fazer aqui uma gestão por luzes, uma gestão por radiofrequência, e a gente vai ver um pouco sobre sistemas nas próximas aulas, tá? Isso aqui é só para a gente ter uma ideia do que seria uma gestão dentro de um terminal. Por exemplo, se eu quiser fazer uma gestão de monitoramento de circuito por TV, né? Então a gente faz um CFTV, né? Que é um circuito fechado de TV, colocando as câmeras num determinado posicionamento que eu consiga avaliar como é que está a entrada do meu pátio, a saída do meu pátio e assim sucessivamente. Turma, eu vou dar uma... caramba, esqueci.